Por que nós mulheres temos uma tendência maior de ter varizes? Hoje em dia, se for observar a população mundial, cerca de 30 a 40% das pessoas têm varizes. Então é uma doença muito prevalente. Tanto homens quanto mulheres podem ter varizes. Mas assim, numa escala geral, as mulheres, elas têm mais ou menos 40% mais varizes e os homens 10%, né? Então, a cada 2, 3 mulheres tem um homem com varizes. Mas por que isso? Por que as mulheres têm essa maior tendência? Eu vou explicar para vocês um pouquinho de uma maneira simples, tá? Mas pense bem numa coisa. Primeiro, a principal causa de varizes é a genética, tá? Então, o fator genético ele não muda tanto. Mas, quando entram os nossos hormônios, isso aí já muda muito. A mulher, ela tem muita variação hormonal ao longo da vida toda, né? A gente tem fases cruciais, que é a puberdade, né? Que temos a menarca, primeira menstruação. Já muda o corpo da mulher, já vem os hormônios. Depois nós temos a gravidez, né? Se a paciente teve filhos, né? Que eu vou explicar um pouquinho também. Depois temos um outro marco, que é a menopausa. Aí começa a falta deles. Antes o problema era eles, agora é a falta deles que também atrapalha. E depois a idade mais idosa, que tem outros fatores que não hormonais, né? Mas a falta dos hormônios também estão aí, que pioram a situação do aparecimento de varizes. Tem pacientes que vêm desde jovem, já tem esse problema, e vai piorando ao longo dos anos. Tem outras que aparecem na gravidez. Tem outras que aparecem na menopausa. E tem outras somente já na idade mais avançada. Estima-se que dos idosos em geral, quase 70% tem varizes. É uma doença na geração dos idosos bem prevalente e nós estamos ficando cada vez mais velhos. Então, a realidade é tratar os idosos também e, graças a Deus, com segurança. Bom, voltando ao tema das mulheres. O estrogênio, a progesterona, são hormônios, principalmente estrogênio, que eles causam uma dilatação nos vasos, né? E quando se começa, né, a recebê-los, os ovários começam a funcionar muito bem, que aí já na puberdade e também durante a vida fértil da mulher, isso piora, com essa vasodilatação, piora para quem tem tendência genética à formação de varizes. Existem outros fatores, que é ganho de peso, muitas vezes os hormônios estão nisso, mas tem outras causas, sedentarismo, pacientes que já têm aquele trabalho que fica muito tempo em pé, isso ainda piora e agrava mais. Bom, chegou a gravidez. Gravidez, os hormônios vão a um boom hormonal. Então esse aumento grande de hormônios, associado a aumento de peso da mulher, aumento do útero com o crescimento da criança, que comprime os vasos do abdômen, isso piora muito o nosso retorno venoso, né? E além disso, aumento de volume de sangue. Durante a gravidez, a gente tem 2 seres, não é mais você, tem você e mais um, e às vezes quem tem gêmeos é em 2, né? Então, aumento do volume sanguíneo também piora muito as varizes. Uma coisa boa na gravidez, e que eu falo para minhas grávidas, que muitas vezes essa piora grande das varizes, elas podem regredir um pouco depois de ter bebê, até mais ou menos 3 meses, que aí diminui o peso, diminui todos esses fatores que eu falei para vocês, inclusive a questão hormonal volta mais ao normal. Bom, já a mulher já no climatério, começando a pré-menopausa, os hormônios começam a reduzir. Os ovários já começam também a trabalhar menos e produzir menos hormônios. Então, antes o que era o problema era a presença deles, a falta deles, o organismo sente muito também. Os vasos, ao invés de dilatarem, eles começam a reduzir. E isso também atrapalha quem tem varizes, atrapalha o retorno venoso, às vezes piora muito as microvarizes nessa situação e varizes maiores também. Com o passar da idade, a mulher, e isso o homem também, no envelhecimento, ela vai perdendo elasticidade, de um modo geral, colágeno, isso é natural, né? E isso, na terceira idade, no idoso, piora muito também a questão circulatória. E as varizes entram nessa também.
essa diminuição da elasticidade, diminuição do colágeno, ele atrapalha o vaso também, ele acaba sentindo, ele dilata, ele pode ficar insuficiente. Então também quem tem tendência a ter varizes pode ter uma piora na terceira idade ou na idade mais avançada. Então todos esses picos, o paciente pode vir a começar a ter varizes numa dessa faixa etária, ou se não, piorar muito essas varizes que vem acompanhando ao longo do ano em uma determinada fase da vida. As mulheres, elas com esta variação hormonal tão grande e os outros fatores externos que ocorrem na vida da mulher, como aumento de peso, a gravidez que eu falei, sedentarismo, várias outras situações externas, elas têm uma maior predisposição a ter varizes. E isso requer um acompanhamento com o vascular, com o angiologista, já desde o início, principalmente para quem tem tendência genética, quem tem pai, mãe, familiares, ou quem já está começando a ter esse aparecimento de varizes, para já tratar desde o início e evitar problemas mais sérios. As varizes é uma doença progressiva e ela vai piorando ao longo dos anos. Então, tratar desde o início e acompanhar sempre é a melhor medida, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um direct ou pode escrever aqui no feed a sua dúvida, ou também pode fazer perguntas por outras redes, como YouTube ou Spotify.